Fala, meus amigos. Vamos passar aqui para um vídeo muito rápido em que a gente vai discutir a decisão do Supremo Tribunal Federal envolvendo a execução antecipada da pena. Eu digo discutir a decisão, em verdade a gente vai tentar compreender a decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós vimos aí, é uma decisão muito recente, teve muita repercussão na imprensa, porque é uma decisão que evidentemente afeta bastante, de forma bastante significativa, o cenário político no Brasil. Então muita gente comentando, mas na sua preparação para a sua prova, é importante que você conheça as questões jurídicas e a evolução do pensamento do Supremo Tribunal Federal em relação a essa matéria, sobretudo objetivando aí questões subjetivas e até mesmo uma prova oral. Vamos lá. Qual era o entendimento do Supremo Tribunal Federal? Até 2009, o Supremo admitia a execução antecipada da pena. E o que é que significava isso? Significava que, se ainda não tivesse sobrevindo o trânsito em julgado da condenação, mas estivesse pendente de julgamento apenas recursos destituídos de efeito suspensivo, já seria possível executar uma pena que porventura tivesse sido imposta. Então, por exemplo, um juiz de primeira instância condenou um sujeito ali a uma pena de 10 anos. Aí a defesa recorre, e digamos que só a defesa recorreu, a acusação não recorreu, e o Tribunal de Justiça mantém a condenação ali nos 10 anos. A defesa poderia interpor recurso especial para o STJ ou recurso extraordinário para o STF. Como esses recursos não possuem efeito suspensivo, então aquela pena que havia sido imposta já poderia ser executada. A isso nós chamamos de execução provisória ou execução antecipada da pena. E leva esse nome justamente porque é uma execução de uma pena que ocorre antes do trânsito em julgado da condenação. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal mudou de ideia. O Supremo passou a entender que essa execução antecipada da pena colidiria com o princípio da inocência, esculpido no artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Então, o Supremo Tribunal Federal passou a dizer que já não seria possível a execução antecipada da pena, salvo se fosse para conceder benefícios penais, ou seja, poderíamos considerar o preso preventivo como um condenado definitivo para permitir-lhe ali a progressão de regime, o livramento condicional e outros benefícios que são próprios da execução penal, que estão contidos lá na LEP, na Lei de Execução Penal. Aí, quando chega em 2016, é que começa a celeuma que se encerrou há muito pouco tempo. Porque em fevereiro de 2016, no julgamento de um habeas corpus, o habeas corpus 126292, o Supremo Tribunal Federal passa a admitir a execução antecipada da pena. O Supremo Tribunal Federal, então, voltou ao entendimento que tinha anteriormente a 2009. Então, o Supremo volta a admitir que seria possível executar uma pena antes do trânsito em julgado, desde que já houvesse uma condenação de primeira instância confirmada pela segunda instância, ou seja, desde que tivéssemos apenas o julgamento, né, apenas pendentes o julgamento de recursos destituídos de efeito suspensivo, como recurso especial e o recurso extraordinário. Então, o Supremo Tribunal Federal profere essa decisão em fevereiro de 2016. Em outubro do mesmo ano, foram ajuizadas 2 ações de controle concentrado de constitucionalidade, que questionavam a constitucionalidade do artigo 283 do CPP. Porque o artigo 283 do CPP é exatamente esse que vai nos dizer que é admitida a prisão, desde que seja uma prisão em flagrante, uma prisão cautelar, ou seja, uma preventiva ou uma temporária, ou desde que haja o trânsito em julgado da condenação. Ou seja, o artigo 283 do CPP, ele exclui a possibilidade de uma execução de uma pena antes do trânsito em julgado. E o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dessas ações de controle de constitucionalidade, o Supremo negou a liminar. O Supremo não reconheceu a constitucionalidade. Só para a gente entender, essas ações de constitucionalidade eram ADCs, ações declaratórias de constitucionalidade. O Supremo negou a liminar, ou seja, o Supremo não reconheceu liminarmente a constitucionalidade desse dispositivo. Isso em outubro de 2016. Algum tempo depois, outro caso muito marcante, que foi o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O plenário se reuniu e, por 6 votos a 5, o Supremo decidiu pela constitucionalidade da execução antecipada da pena. Olha que, originariamente, tinha sido 7 votos a 4. Aí, no julgamento do habeas corpus do ex-presidente, já mudou para 6 votos a 5. Porque o ministro Gilmar Mendes já
proferiu uma mudança de entendimento e ele já passou a admitir a execução antes do trânsito em julgado, mas desde que tivesse a confirmação, pelo menos pelo STJ. Só que a ministra Rosa Weber, que foi a última a votar, ela votou acompanhando a maioria favoravelmente à execução antecipada da pena, mas ela já havia antecipado que no julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade, o entendimento dela é outro. Ou seja, ela disse, o meu entendimento é pela inconstitucionalidade da execução provisória. Mas, como ainda não estamos decidindo as ações de controle concentrado, como ainda é uma ação de controle difuso, então eu vou acompanhar a maioria pela constitucionalidade da execução provisória. E foi um voto bastante polêmico, porque ela diz acompanhar a maioria, mas é justamente o voto dela que formou a maioria, 6-5, pela constitucionalidade da execução provisória. E agora, meus amigos, no comecinho de novembro de 2019, finalmente foi julgado o mérito dessas ações de controle concentrado. Esse julgamento começou em outubro e se estendeu até o começo de novembro, e por 6-5, com o voto de Minerva do ministro-presidente, que é o ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do artigo 283 do CPP, ou seja, proibindo essa execução antecipada da pena. Se é constitucional o artigo 283 do CPP, então cabe a prisão, quando for caso de flagrante, quando for caso de prisão cautelar, ou seja, preventiva ou temporária, ou quando houver uma condenação definitiva. Então, dito isso, é importante que a gente lembre, sobretudo para aqueles que estão estudando aí direito processual penal, é importante que a gente lembre que isso não significa dizer que haverá a soltura ou que as pessoas não poderão ser presas antes do trânsito em julgado. Evidentemente não. É possível que a pessoa esteja presa desde o início da investigação, ou desde antes da investigação até, já que o auto de prisão em flagrante é uma das peças inaugurais da investigação. Então pode ser que a pessoa permaneça o tempo inteiro preso, durante toda a instrução preso, durante a instrução na primeira instância, durante a conclusão do julgamento dos recursos na segunda instância, durante o julgamento dos recursos, especial recurso extraordinário, mas a pessoa estará presa desde que existam os requisitos de cautelaridade prisional, os requisitos da prisão preventiva. O que não pode acontecer é a pessoa ser recolhida à prisão automaticamente apenas por estarmos a executar provisoriamente a pena, tá? Então esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Eu fiz questão de trazer esse histórico para que a gente compreendesse aí a evolução do pensamento do Supremo Tribunal Federal em relação a essa matéria. Como vocês puderam perceber, procurei fazer uma análise destituída de maiores valorações, uma análise apenas sobre critérios jurídicos, para que a gente visse como é que o Supremo foi mudando de entendimento até chegar ao atual entendimento pela constitucionalidade do artigo 283 e, portanto, sem a execução antecipada da pena. Com isso eu me despeço e a gente volta trazendo mais vídeos, mais dicas aqui para vocês. Um abraço.